Muito bem. Então, agora, sim, oficialmente, boa noite a todos que estão aos poucos se integrando à nossa sala, no nosso Meet. Espero que estejam todos bem. Vamos seguir aí com os nossos debates, com as nossas conversas, com as nossas reflexões e estudos em torno da gestão de pessoas. Tivemos nos 2 primeiros encontros, agora estávamos conversando sobre isso. O primeiro encontro foi mais de esclarecimentos, uma saudação, algumas reflexões iniciais sobre como é que chegamos aos dias de hoje, essas práticas, essas crenças, estas formas com que as empresas atuam junto às pessoas dentro da organização, foi uma construção, ao longo dos anos. Então, refletimos um pouco, falamos sobre aquele experimento lá no início do século passado, que teve uma certa repercussão, na forma de atuação das empresas. Na semana passada, conversamos um pouco sobre a importância do respeito à diversidade, a compreensão do quanto pode se ganhar na medida que se valorizar diferentes pontos de vista, na medida que a gente souber exercitar e desenvolver a nossa capacidade de compreensão, de entendimento do próximo, tentar pensar sobre os diferentes olhares. E aí o TDE desta semana passada, que é sempre um complemento daquilo que a gente trabalha e conversa um pouco, o TDE da semana passada perguntava um pouco sobre essa coisa da gestão de pessoas, quais são as práticas mais efetivas, mais impactantes no desempenho, no entusiasmo, no engajamento das pessoas e tal, o que realmente pode dar certo, Falamos um pouco sobre as teorias, me corrijam se alguma coisa que eu estou dizendo aqui não foi falada, mas me lembro que a gente falou um pouco sobre as teorias, falamos sobre a teoria do Herzberg, que falava dos fatores que causam satisfação e os fatores que evitam a não satisfação, e ele separava isso em 2 grupos. Falamos um pouquinho sobre a hierarquia das necessidades humanas, o quanto as pessoas se movimentam a partir do surgimento das necessidades e o quanto as empresas podem fazer com que esses movimentos sejam movimentos importantes, interessantes, produtivos na empresa, atuando bem sobre essas necessidades, contemplando, auxiliando, ou atuando no sentido de satisfazer essas necessidades. Falamos sobre a teoria X e Y, do Douglas MacGregor. Refletimos um pouco sobre isto, sobre a descrição daquele perfil X, na teoria do MacGregor, que é aquela pessoa que não tem muita vontade de trabalhar, que trabalha porque precisa, mas, enfim, não é muito engajado, motivado. E ele descreve um outro perfil, enquadrado na teoria Y, que representa aquela pessoa motivada, entusiasmada, comprometida e tal. E conversamos um pouco sobre isso e, de certa forma, chegamos num entendimento, ou num consenso de que somos todos Y, mas somos todos também X. Por vezes, não estamos muito entusiasmados, não estamos muito motivados, e por vezes estamos, sim. E isto diz respeito ao que somos,
a individualidade, a vida de cada um, né? As circunstâncias da vida de todos nós, que muitas vezes nos puxa para baixo, né? nos desanima, nos angustia, coisas da vida. Mas diz, e muitas vezes estamos felizes e tal, as circunstâncias, né, atuam sobre esse nosso estado de espírito, as circunstâncias de maneira geral, mas também o próprio ambiente de trabalho atua sobre esse nosso estado de espírito, né? E o próprio ambiente de trabalho pode, sim, contribuir, colaborar, no sentido de fazer equipes, né, interessadas, entusiasmadas, como pode, eventualmente, trazer esse desânimo, essa falta de comprometimento. E aí pedi no TDE que vocês, então, escrevessem experiências. E assim, até isso aqui eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho. O que eu percebi, ontem tivemos a postagem da Juliana, do Lucas, da Janaína, da Denise, da Ingrid, da Larissa e da Paula. E um pouquinho antes, a Cacilda, a Eduarda, e aí muitos outros, né? Muitos outros, de ontem para trás. A última postagem que eu consegui responder foi a da Cacilda. Às 14h11 de ontem, ela postou, e aí era 13h30 da tarde, eu respondi, e as postagens posteriores a esse horário, às 16 horas, que foi, no caso, a da Juliana, a do Lucas e assim por diante, a Janaína já foi às 22h30 de ontem e tal, eu realmente não consegui responder. Eu comento sempre que eu deixo até um dia antes da nossa aula a data para vocês postarem, porque para que eu possa, né, ir respondendo, interagindo, comentando e tal. E na sexta-feira realmente é um dia que é impossível para mim. Eu não consigo sequer entrar no ambiente aula até chegar a hora da nossa aula. Então, se eu deixo aberto, na sexta vai ter manifestações ali que não vai ser possível eu interagir. Então, vai abrir sempre o TDE na sexta, para a próxima semana. Então, hoje já está aberto o próximo. E vai encerrar na quinta sempre. Fica uma semana ali para vocês escreverem, no sentido de eu conseguir dar um retorno. Tá? Mas claro que se eventualmente alguém tem alguma dificuldade, não conseguiu e gostaria de postar ali e tal, a sua opinião, me escreve e a gente abre ali, excepcionalmente, ali um novo prazo para que possam postar. Mas o que eu queria fazer um comentário sobre essa sala de interação é o seguinte, a sala de interação eu tenho, né, até pode parecer meio antipático eu falar isso, mas a sala de interação não pode ser uma sala de depósito de respostas apenas, né? Então, eu faço determinada provocação ali e tal, como fiz, três questionamentos, e a sala de interação precisa, a partir daquilo, ser um espaço onde a gente vai conversar um pouco sobre o que determinado colega postou, né? Sobre a própria provocação do professor, eu vou responder e a gente vai conversando ali, fazer uma sala, né, como se fosse um fórum, como se fosse um espaço para o debate, para a discussão, para a conversa. E ainda não chegamos nesse ponto, ainda está muito assim a sala, né, tem a pergunta do professor e eu preciso responder, e eu respondo a pergunta e deu. Chama atenção porque a grande maioria dos comentários, inclusive, que eu faço, não tem uma sequência, aliás, não tem nem uma curtidinha ali, né? Quer dizer, se curtiu é porque leu, mas a maioria das minhas respostas não tem sequer a curtida de quem respondeu, né? Ou quem interagiu antes. Por consequência, me leva a imaginar que
entro na sala de interação da semana, vejo a pergunta, respondo, cumpri com a minha parte e foi. Sei que o tempo é precioso, sei que, né, a gente está numa corrida, sei que tem outras disciplinas, tem atividade profissional, tem a família, tem uma vida. Então, não posso toda hora estar entrando na sala de interação, porque o Jefferson acha que a gente tem que ficar debatendo a semana toda lá. Eu não tenho tempo para isso. Sei disso. Mas reservem aí um ou outro momento para dar uma espiada e, eventualmente, né, reservem aí 5 minutinhos, 10 minutinhos em 2 dias da semana, alguma coisa assim, para que possam entrar ali e ampliar um pouco o nosso trabalho ali. Para não ficar só esta coisa do ponto de vista de cada um, mas que não tenha um contraponto. Eu consiga externar a minha ideia, mas que eu consiga também ver o quanto compartilham dessa minha ideia, e mais especialmente ainda, o quanto pensam de uma forma um pouco diferente daquilo que eu estou pondo ali. O contraditório é importante, né? O contraponto é bacana. É aí que nos incomoda, que nos tira do conforto, nos faz refletir, mas que coisa, ele pensa diferente, ele acha isso mesmo. Pelo menos, né, me causar esse desconforto, me provocar, para eu refletir sobre o que eu estou afirmando, o que eu estou defendendo e por que ele está pensando de outra forma. Então fica aí o convite mais uma vez, né, para que estejamos ali na sala de interação da semana, sempre que possível reservar. Não estou pedindo muito, já disse, né, e todos nós sabemos que a vida é bastante atribulada, mas quando possível reservar, é uma questão de organização. É uma questão de organização. Quando possível, participem. Ok? Gostei muito, fiz comentários lá na sala, mas ficou aquela coisa assim, né? Comentários para cada uma das respostas, não se avançou muito, mas muito bacana. E a grande maioria, eu acho que 80%, 90% dos depoimentos foram com relação a práticas interessantes, assim, né, de gestão de pessoas, práticas de valorização, práticas de dar ouvido, de dar voz aos colaboradores, né, de gestão participativa, gestão que dá espaço para as pessoas. Algumas, né, descreveram práticas não tão contemporâneas ou alinhadas a esse processo de gestão participativa, mas a grande maioria sim. Certo? Quem é que tinha aberto o microfone? Será que eu cortei? Deixa eu ver se tem alguém com a mão levantada. Alguém abriu o microfone quando eu estava falando agora? Tem alguém que quer falar? Não. Tudo certo? Tudo bem. Um agradecimento muito especial a Milena, a Cleidiane, a Andressa, ao Matheus, ao Gustavo e a Stephanie. Quem mais que estava com... E a Juliana. Muito bem, Juliana. Muito especial a esses, porque estão aí, olho no olho. Estão me vendo, especialmente, estão permitindo que eu os veja. Eu vi nos outros vídeos que você gostava disso. Eu incomodo, né, Milena? Não tem problema, eu também gosto. Acho que faz parte de uma sala de aula, né? A gente poder se ver pelo menos pela telinha. Mas, ô Claro. professor, eu vou ter que dar uma saída muito rápida para Sim, ir abrir o portão para tranquilo. minha avó, mas não vai ser agora. Daí minha câmera vai desligar, tá? Não, perfeito, perfeito. Mas legal, é isso aí. Sempre que possível, a gente entende que em alguns momentos é preciso, né? Dar uma fechadinha na câmera e tal, mas sempre que possível, eu acho que é compreensível, né? Aqueles que pensarem um pouquinho, assim, tentar se colocar no lugar de quem está, né, falando e tal, é importante esse contato visual. Obrigado, Milena e turma toda que está aqui com... Obrigado, Ariete. Muito bem. Olá, Ariete, chimarrãozinho. Então, isso aí. Legal. Hoje eu vou perder
um pouquinho o contato visual com vocês, porque eu vou trazer, mas rapidamente, alguns slides, só para... porque eles fazem parte de uma pesquisa, né? Uma pesquisa que foi publicada numa revista da área de humanas, da área de gestão de pessoas. E aí vou passar rapidamente esses slides para provocar um pouquinho, para trazer aí a reflexão de vocês. Antes, até vou trazer um outro slide. Deixa eu trazer um outro slide aqui. Este aqui. Olha só. Acho que não falei sobre isso semana passada. Jack Welch, estava no primeiro slide ali. Jack Welch é um CEO, foi CEO da GE, enfim, é um consultor, um cara que, enfim, tem uma trajetória bastante interessante no mundo corporativo e tal, atuou em algumas empresas que estavam com muita dificuldade, conseguiu resgatar e tal. E ele escreveu um livro chamado Paixão por Vencer. E ali, enfim, ele fala exatamente dessas práticas que ele implantou nas empresas que estavam com muita dificuldade. Fala de maneira geral, assim, em práticas em diferentes áreas, mas fala muito na questão do relacionamento interpessoal e na gestão de pessoas que ele... das políticas de gestão de pessoas que ele trazia para as empresas. E em determinado capítulo ele traz a seguinte indagação e reflexão. Em geral, diz Jack Welch, encontramos 4 grupos de profissionais nas empresas. 4 grupos de pessoas. Onde o Ítalo aí? O que o Jack Welch diz que existe nas empresas, invariavelmente? Um grupo de pessoas que possui bom desempenho, e este bons valores significa valores alinhados aos valores da organização. Então, se a organização, né, preza pela transparência, pela ética, pela boa comunicação, pela comunicação transparente e tal, estes valores, e o profissional está alinhado aos valores da organização e tem um bom desempenho, entrega bons resultados, este profissional ele está classificado na ótica do Jack Welch naquele primeiro quadrante. Mas ele também enxerga nas organizações pessoas com bom desempenho, mas valores não alinhados aos valores da organização. Maus valores. Valores que não condizem com os valores que a empresa preza. Também tem aqueles que estão alinhados aos valores, mas não apresentam um bom desempenho. E, por fim, tem aqueles que têm um mau desempenho e não estão alinhados aos valores da organização. E o Jack Welch é meio, né, taxativo com as coisas e tal, muito firme assim nas suas crenças, nos seus pontos de vista, às vezes polêmico,
Mas, enfim, nesse capítulo ele traz essa questão. Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês agora. Se vocês concordam com ele primeiro nesta classificação, a gente pode classificar as pessoas de inúmeras formas, mas ele pegando a questão do desempenho profissional, que é uma coisa importante, nós estamos sempre, né, tem avaliação do desempenho, tu tem que entregar resultados, tem metas e tal, ok? Nós, então, temos um desempenho dentro da empresa e nós temos comportamentos, crenças, atitudes que muitas vezes são alinhadas bastante ou não com aquilo que a empresa prega, com os valores da empresa. Vocês concordam com isso? O Ítalo já escreveu, dizendo que sim, né, num macro faz sentido. E se vocês concordam, a segunda pergunta realmente... Ítalo, podemos ter outros elementos, outros aspectos a classificar as pessoas, mas nestes dois, especificamente, eu pergunto para vocês, o que vocês fariam? Depois eu vou dizer o que o Jack Welch faz quando chega numa empresa e começa a classificar as pessoas, ele passa a fazer análises e classificar as pessoas nesses 4 quadrantes. O que ele faz com as pessoas em cada um dos quadrantes? O que o Jack Welch faz com as pessoas que ele enxerga que estão lá naquele quadrante dito bons valores, bom desempenho? O que ele faz? O que ele faz com as pessoas que diz lá maus valores, mau desempenho? O que ele faz com cada um dos tipos de profissionais? O que vocês fariam com estes 4 tipos de pessoas? Fica a pergunta. Milena. Se eu tenho bons valores e tenho um bom desempenho por conta disso, a intenção seria permear isso nas futuras gerações, né? Dar continuidade na empresa com os mesmos princípios. Se eu tenho maus valores e maus desempenhos, eu acho que eu tenho que começar a mudança pelos valores, né? Porque eu acredito que os valores de uma empresa movem parte do desempenho do funcionário. Se eu tenho bons valores e eu tenho mau desempenho, muito provavelmente eu não estou fazendo uma boa seleção, né? Ou não estou, de repente, tendo gestores que estão de acordo com os valores da empresa. Agora, eu acho muito difícil ter maus valores e bom desempenho. E se acontece, geralmente esse profissional não fica nessa empresa por muito tempo. Milena, legal a tua participação, legal. Olha só, ponto de vista da Milena. Mas nessa última colocação, maus valores, mas bom desempenho. Aí tu diz que acredita que esse profissional não vai ficar muito tempo na empresa. Ele não vai ficar muito tempo nessa empresa porque a empresa vai desligar ele ou porque ele não vai... Eu acredito que pode acontecer as duas coisas, né? A empresa desligar um profissional por não reconhecê-lo, ou outras vezes até mesmo por não saber filtrar problemas internos que às vezes acontecem em relações pessoais e interpessoais. E também o profissional sair da empresa por não ter reconhecimento ou, enfim, má remuneração, má gestão. A gente sabe que um mau gestor é capaz de adoecer um funcionário também, né? Verdade. Legal. Vamos abrir espaço ao contraditório. Eu quero contraditório. Gustavo, vamos ver o que tu traz para nós. O microfone. Tá mutado. Ainda não. Eu te ouvi, mas fechou de novo. Agora sim. Não. Mas nós te ouvimos. Agora veio e saiu de novo. Tu tá com problema aí, algum problema de contato, eu acho. Porque o microfone não está fechado agora. Tu tá com o microfone aberto, mas completamente mudo. Vamos lá. Mais alguém? Enquanto o Gustavo está ali brigando com o microfone, daqui a pouco ele entra. Quem mais gostaria de dar uma opinião? Juliana,
por favor. A questão de maus valores e mau desempenho, às vezes, acho que até a questão de muitos concursos que acontecem não tem como tu regular isso. Porque acaba que vê as pessoas concursadas que conseguiram passar, então acaba que é uma roleta russa. Uhum. Tá, ok. Ou seja, dependendo da empresa, se é uma empresa que tu tem, uma empresa pública, que as pessoas vão fazer concurso e tal, pode ser que daqui a pouco tu tenha pessoas com maus valores e mau desempenho. Né? E aí tu não tem escolha, porque afinal de contas ele passou no concurso e ele tem direito àquele lugar. Vamos lá, vamos buscar mais o contraditório. Camila. Oi, prof. Bom, na minha opinião, é o seguinte, valores é uma coisa, assim, algo muito pessoal da pessoa, né? Então, ela já chega com seus valores na empresa. O que pode ser modificado, talvez, com a ajuda da própria empresa, assim, dependendo do programa que ela implanta, enfim, é o desempenho daí. Eu acho que isso pode ser modificado dentro ali e pode ter bons resultados do funcionário. Agora, valores é uma coisa assim que é muito pessoal, sabe? Eu acho que não tem como modificar, assim. Interessante, Camila. Interessante. A Camila enxerga. A Camila separa valores e desempenho, analisando o que é possível transformar e o que é muito difícil transformar. E a Camila coloca, valores, olha, a gente tem que interpretar e tomar alguma decisão sobre, né, as características em torno de valores, diferente da decisão e da nossa ação sobre a característica em torno de desempenho. Desempenho, se está ruim, a gente faz alguma coisa. Valores, se não estão alinhados, não é a mesma coisa. Não se resolve da mesma forma. Legal. Professor, isso Temos foi uma colocação. Opa, perdão. Ítalo. Fala, Ítalo, é tu agora. Vamos lá. Talvez tenha um ruído de fundo, tá, senhor? Mas torcer que não seja Não, tanto. tá bom, tá ótimo. Muito que eu vejo hoje, eu tô com muito mais ligado à parte de gestão, né? Eu trabalho no âmbito de tecnologia de dados, então é uma parte bem técnica. O que acontece em algumas situações, e até mesmo na empresa onde eu trabalho? Nós temos 4 valores primordiais ali dentro, né? Que são valores genéricos, entre aspas, tipo responsabilidade, simplicidade, entre outros. E acho que em paralelo ao que a Camila trouxe, tem que ver o que está na mão de gestão e o que está na mão mais, que seria da empresa num todo, porque desempenho, muitas vezes, ele não se dá somente pela gestão de pessoas, mas por outros N fatores que podem afetar. O valor, pelo menos, tu consegue, mesmo que tu não mude, tu consegue fazer com que a pessoa amadureça em linha com aquilo. Então, tipo, acho que o primeiro ponto nesse sentido, o que nós faríamos com cada pessoa, é mais nesse entendimento de cenário. E o que seria uma classificação ali de maus valores, digamos assim? Porque como eu acho que a Milena ou a Camila trouxe, existe a diferença entre divergir com valores da empresa e a pessoa ir ao contrário, sabe? Porque muitas vezes tu acaba tendo uma aceitação daquilo ali e não necessariamente tu tem bons valores, mas ao mesmo tempo tu não vai contra eles, entende? Legal, Ítalo. Muito bom. Milena. Eu, como é que é, compartilho da linha de pensamento do Ítalo, né? Às vezes a pessoa realmente tem os seus valores próprios e pessoais, mas dentro de um ambiente empresarial que não seja uma empresa pública, né? Porque a empresa pública tem a sua particularidade, muito difícil tu mudar um funcionário, uma pessoa, ou tu fazer ela aderir aos valores da empresa, sendo que ela não tem motivos, entende, para isso. Ela não vai ou crescer de cargo ou ser demitida. Então, para ela, ficar ali tá bom e o que ela fizer tá bom, sabe? Então, se tu tá dentro de uma empresa que tem os valores da empresa e tu tem os teus valores, é possível aplicar dentro do teu dia a dia, dentro da empresa, os valores da empresa. Eu vejo isso recorrentemente no meu trabalho. A gente aplica todos os dias os valores da empresa e a gente é lembrado disso toda semana
toda semana, seja por um gestor ou até mesmo um colega, no nosso crachá tem os valores da empresa atrás. Então, é possível aplicar os valores de uma empresa, mesmo tu tendo os teus valores pessoais. E dificilmente uma empresa que tem os seus valores esclarecidos, eles vão, de alguma forma, ferir o teu valor pessoal. Legal, Milena, muito bom. O Gustavo coloca aqui, eu vejo muitas vezes funcionários com conhecimento e habilidade, mas com cultura diferente da empresa que ele trabalhava. Principalmente, e o Ítalo complementa, principalmente quando se compara uma startup e uma multinacional. Aí já entramos numa outra seara, num outro aspecto. Tem muita coisa que influencia o nosso comportamento dentro da empresa, muitas coisas. Estão me ouvindo? Sim, Gustavo, te ouvimos. Eu fechei o teu microfone agora há pouco porque estava dando ruído na fala do Ítalo. Agora te ouvimos. Como eu tava falando, eu lido com pessoas, tá ligado? Eu trabalho com isso. E eu vejo o que acontece é muito, ainda mais funcionários um pouco com mais experiência, ele sai de uma empresa para outra para ver uma oportunidade, por motivos, e ele chega e tem um choque de cultura de uma empresa para outra. Numa faz nessa faz desse jeito, da outra faz de outro. E isso acaba fazendo eles ficarem meio ranzinza, porque ficam presos, não, mas na minha fazia assim, dava certo. Sim. Então, acho que esse de ter comportamento ruim, mas ter habilidade é mais isso, é dele ficar preso numa ideia, tá ligado? Ou não se adaptar, ou não... Tanto é que eu acho que a maioria das vezes o próprio funcionário acaba se demitindo porque ele percebe que não está feliz e não conseguiu se adaptar nessa nova oportunidade. Sim. Milena? Legal, Gustavo. Isso que o Gustavo falou também noto bastante, não só em funcionários mais velhos, mas em funcionários que estão entrando no mercado de trabalho. Eu sou hoje estagiária, mas eu já não fui estagiária, né? E eu notei isso que o Gustavo falou, né? Em estagiários, inclusive, mais jovens que eu. Né, de ter aquele quadradinho que estágio é isso, eu vou cumprir meu horário de trabalho, mas, por exemplo, na agronomia, se tu tá no campo, nem sempre tu vai conseguir sair no horário certinho, né? Então, é tu ser resiliente. E a resiliência eu vejo que é muito importante não só para as novas gerações, né, ou para as pessoas mais velhas também. Né? Ter resiliência é muito importante no mercado de trabalho. E aceitar o novo, aceitar o diferente, saber lidar com ele. Cada vez mais. Verdade. Tá, olha só. Refletimos um pouco sobre, né, valores e comportamento, mas agora nós temos que começar. Deixa eu ver o que o Robson escreveu aqui, depois eu vou fazer. Nós temos que tomar decisões agora. Nós chegamos na empresa e tem esses 4 grupos de pessoas, e nós temos que saber o que nós vamos fazer com eles. O Robson escreveu, tive um gestor que dizia que nós não desligamos as pessoas, elas que nos demitem da sua vida profissional. Olha só. Então agora nós vamos ter que tomar decisões para ver se nós vamos demitir eles da nossa empresa ou não. O que vocês fazem? A Milena meio que já anunciou ali que os caras que têm valores alinhados à nossa empresa, eles acreditam naquilo que nós acreditamos. E os caras são bons, têm bom desempenho. Bom, o que a gente faz com esses caras? Carrega no colo, cuida deles, valoriza, prestigia, né? Não larga eles de jeito nenhum, não perde. Eles são o bem mais precioso que tu tem, certo? Alinhados aos valores e com bom desempenho. Esses caras cuidam. Jack Welch diz, tenha eles, né, do teu lado. Essas pessoas é o bem mais precioso que tu tem. Ok. Aí no outro extremo tem os caras que têm mau desempenho e não estão alinhados aos valores. Jack Welch taxativamente diz: rua, demite, bota para a rua imediatamente. O cara não tem bom desempenho e o cara não está alinhado aos valores, ao que tu acredita, ao que tu prega, bota para a rua. Então a gente já sabe o que faz com os bons, cuida, e já sabe o que faz com os maus, bota para a rua. Mas tem 2 grupos que é mais ou menos, né? Eles são bons de desempenho, mas não são bons nos valores, ou são bons nos valores, mas são mal no desempenho. O que a gente faz com esse povo? Andressa e depois Milena.
Bom, eu já tenho uma visão assim, ó, professor. Digamos que esse funcionário deve estar indo mal, detém seus valores pessoais, mas em cada empresa que ele já teve, trabalhou antes ou com aquele tá atual, cada uma tem seus valores e objetivos diferentes. Então, acho que cabe à empresa oferecer um treinamento ou incentivar melhor os funcionários para que ele queira se mostrar eficiente e que dê desempenho para a empresa. E não definitivamente assim, largar direto para a rua. Eu acho que deveria insistir um pouquinho. Se ele melhorar, que continue. Acho que é o meu ponto de vista, assim. Legal. Então, a Andressa acredita que, no caso de mau desempenho, tu tem que dar uma oportunidade. Eu acredito assim, dar uma oportunidade. Às vezes, por falta disso, que ele não está indo bem, ou comportamento com colegas, ou dentro da empresa mesmo com Mas os tu responsáveis, a acredita que gerência. nestes dois grupos é o caso de dar oportunidade, então. E naquele grupo, assim, que é maus valores, não tem valores alinhados e não tem bom desempenho, tu concorda que tem que desligar ou tu acha que esses também seria Bom, o eu caso acho de que dar uma daí oportunidade? vai de cada empresa avaliar o tamanho desse desempenho, se está sendo razoável ou muito ruim. Aí vai da responsabilidade de cada empresa, Então, cada gestor. avaliar e, sempre que possível, oferecer oportunidade. Muito bem. A Se ele fila? vê um futuro, um desempenho, eu Sim. acho que seria isso. Tá, legal. Obrigado, Andressa, e a todos. Por enquanto, assim, vou ter que até abrir a fila, porque agora tem fila de inscrições. Nós temos primeiro a Milena, depois Gustavo, depois Juliana, depois Matheus. Vamos lá, Milena. Então, professor, isso que você falou ali antes é o ponto de vista de um pensador aí, né? De um filósofo, não sei, do empresário. Eu não acho legal você cuidar demais dos muito bons, né? Eu acho que essas pessoas podem se estragar se você não colocar desafios nas mãos delas. Inclusive, elas costumam subir e se destacar por terem desafios, né? Mas esse cuidar não significa não dar desafio, ao contrário. É dar mais desafio. Dá desafio, dá espaço, dá o que for necessário, tu abre espaço para ele Para ela atuar, se porque ele é desenvolver. muito bom. Ele está contigo e ele é muito bom. Explora isso. Tenha ele contigo nesse sentido. Cuida dele nesse sentido, mas não é proteger, não é dar regalias, tu entende? É explorar a potencialidade dele. E com o profissional onde a empresa tem bons valores, mas ele não tem um bom desempenho, eu compactuo da opinião da Andressa, né? É do meu perfil acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas, eu acredito que elas têm que receber uma oportunidade e a gente tem que estar à disposição ou abertos a ouvir o que pode estar causando aquele problema. Porque o problema de um pode ser o problema de outro. Então, não quer dizer que se eu demitir essa pessoa, a pessoa que entrar não vai sofrer os mesmos problemas. Então, é mais importante, antes de pensar em desligamento, é tentar entender o porquê que aquela pessoa não está sendo produtiva. Se é uma questão de perfil, de ela não ter problemas dentro da empresa, mas não está sendo produtiva, ou se ela está realmente tendo problemas que possam impactar, inclusive, em futuros funcionários. Opa, estava com o microfone fechado. Legal, ótimo, Milena. Bacana. Vamos ver agora, é Gustavo, né? Na fila, e depois, me perdi aqui, depois Juliana e Matheus. Fala, Gustavo. Entre os dois funcionários que são entre o meio termo, eu acho que eu ficaria com o que tem já a cultura, mas não tem o conhecimento. Porque hoje em dia é muito fácil tu passar um conhecimento do que tu quer. Porque dificilmente uma empresa vai querer que o cara faça tudo. Ele vai sempre ter um setor onde cada um tem as equipes que dividem. Mas hoje em dia é uma cultura muito difícil de ser ensinada. Tanto é que a maioria dos funcionários bem-sucedidos, eles têm só uma ou duas empresas no currículo, porque se tu passa em várias, é sempre uma coisa diferente. Então, se eu tivesse opção, que eu acho que eu não tenho, por mais eu acho que ter uma boa cultura é um bom conhecimento, comportamento é um melhor do que ter um aprendizado básico, porque eu acho que ensinar a trabalhar é barbada. Com o tempo ele vai melhorar.
Tem uma teoria que fala que para uma pessoa ficar boa em algum processo, ela tem que ter 10 mil horas para ela realmente ser boa no que ela faz. Sim. Legal. Boa, Gustavo. Juliana? Realmente, o que o Gustavo e as meninas comentaram, eu ia ressaltar o que a Andressa falou, mas acabou me fugindo da mente. Mas a questão de ter um mau desempenho, às vezes acaba podendo, entre aspas, ser culpa dos próprios gestores, que já tive lugares que eles apenas me jogaram para trabalhar. Ó, vai, tu vai ter que fazer isso e vai, te vira. Sem nem ter experiência de trabalho. Não passar por um treinamento, e isso acaba tendo pessoas que acabam desistindo porque não tem treinamento. Tipo, só te jogam para trabalhar. Eu já passei por isso e eu acho isso péssimo, né? Ridículo. Eu acabo desistindo porque não sabe por onde ir, não tem norte. Sim. Perfeito, Juliana. Matheus, para encerrar as inscrições. Eu vou muito na linha do que a colega falou ali, a Milena, referente aos 4 grupos, tá? Eu só faria diferente. Se eu sou o gestor da área, eu pegaria o que é bom de valor e bom de desempenho e faria ele como um supervisor, né? O supervisor, ele vai me dizer por que o pessoal que está na média ali tem um problema num e está indo bem no outro, para me destacar o que teria que melhorar. O que está indo mal nos dois, tanto como valor como desempenho, a gente teria que fazer uma análise com ele, se é falta de treinamento, se é questão de área ou psicológico até. Eu faria esse trabalho, assim. Muito bem, legal. Mais alguém quer se manifestar? Ô, professor, eu queria tirar uma dúvida. O colega Gustavo, ele falou a respeito da cultura, né? Ele bateu bastante assim na tecla da cultura e do quanto é importante uma pessoa com essa liberdade para aprender a cultura sem já ter uma carga, né? Se torna mais fácil. Como é que faz, assim, eu escuto muitos podcasts sobre grandes empresas, e aí eu, inclusive, ouvi um sobre a Ambev, e não consegui entender como que ela consegue aplicar a cultura dela de uma forma tão forte, até mesmo para pessoas que já têm uma carga no mercado de trabalho, aplicar e fazer dar certo. Porque eu concordo com o Gustavo que isso é uma coisa difícil. E me gerou essa dúvida. Não sei se o senhor poderia ajudar. Muito bem, legal. Vamos lá. Bom, primeiro, Jack Welch está falando sobre valores. Nós, quando muitas empresas, se nós entrarmos no site aí de grandes empresas e tal, na nossa empresa, a empresa que nós trabalhamos possivelmente tenha também, nós vemos lá no site, já no início, lá, ou mesmo na sede da empresa, logo que nós entramos, tem um banner, tem uma faixa lá, a missão, a visão, os valores, né? Que é aquilo que acredita, né? Aquilo que a empresa acredita, aquilo que ela prega, aquilo que ela vive. E isso, de certa forma, estes valores, de certa forma, constituem, dão origem à cultura organizacional. A cultura é a forma como as coisas acontecem, como as coisas são dentro da empresa. Então, tem empresas que têm as pessoas muito dinâmicas, as pessoas muito participativas, muito criativas. Cada empresa tem as suas características, o jeito como as coisas acontecem, o jeito como as coisas são lá, né? Isso é o desenho, são os traços da cultura organizacional. E cada empresa tem a sua cultura. A cultura organizacional da Ambev, que a Milena traz aqui, é a cultura organizacional da Ambev. E cada empresa tem a sua cultura organizacional, a sua forma de ser, assim como nós, e as nossas características pessoais, individuais. Somos únicos. E cada empresa tem também a sua cultura. Ok? Perfeito. E cultura é cultura. É a forma com que as coisas são. A cultura, então, que orienta ou que determina como as coisas acontecem dentro da organização, né, ela
guarda uma proximidade com os valores que são pregados, que são estimulados, que são cobrados, que são respeitados. E os valores têm a ver com esta coisa assim, ó, de o que tu acredita, o que rege o teu comportamento, as tuas ações, as tuas palavras, a tua filosofia de vida. São os teus valores, são as tuas crenças. Né? Em que lugar que tu coloca, por exemplo, a ética na tua vida. Né? E a gente sabe que tem, sim, pessoas que o valor ética não é o primeiro, não é o segundo, e talvez não apareça ali na linha, né, de coisas que são importantes para ela. Não? Tem pessoas e pessoas. E tem, enfim, valores que algumas empresas colocam como fundamentais. Mas valores têm a ver com isto, com esta crença, com o que tu é. Certo? Com o que tu é, com o que te constituiu. Mudar os valores que tu, né, que tu vive, que é o teu dia a dia, que são as tuas crenças, que diz respeito até ao teu caráter, isso é difícil. Isso é muito difícil. Tu é isto. Com o tempo, né, com um longo tempo, é possível ir, de alguma forma, trabalhando um pouco sobre isso. Mas tu precisa de tempo, muito tempo. Tu não muda os valores de uma pessoa de uma hora para outra. Não mesmo. Este é um aspecto. Milena, eu volto para a Ambev daqui a pouco, tá? Então, a questão dos valores é isto. É difícil mudar. Muito difícil mudar. Certo? E desempenho? Quem de vocês está dominando tudo na área que atua? Nenhum. Nenhum de nós. E se estamos dominando tudo, pode ter certeza que amanhã vai chegar lá e já tem coisa nova para tu aprender. Cada vez mais, né? Cada vez se tem mais, se tem avanços tecnológicos, cada vez se tem mais formas e numa velocidade cada vez maior de atuação profissional, certo? As empresas se reinventam, se renovam, se transformam numa velocidade maluca, cada vez mais. Então não tem essa do cara estar pronto. Cada vez mais precisamos ter isso, né? do aperfeiçoamento constante, né? Do desenvolvimento contínuo. A gente ouve tanto isso no dia a dia, cada vez mais, né? Não tem essa, nunca estamos prontos. Nunca mais estaremos prontos. Todo dia é dia de aprender, é dia de ir atrás de uma nova técnica, de uma nova forma, de uma nova tecnologia, de uma nova... Então, precisamos. Desempenho depende disso, do aperfeiçoamento. Né? Se o cara está alinhado aos valores da organização, se ele acredita nas mesmas coisas que a empresa prega e acredita, o desempenho é uma questão de oferecer a oportunidade para ele se desenvolver, como praticamente todos que se manifestaram aqui, de alguma forma, né, com uma ou outra palavra, acabaram falando isso. Olha, é uma questão de dar oportunidade. Dá uma oportunidade. Cria as oportunidades, porque isso é necessário para a empresa. A empresa precisa realmente ter as pessoas se desenvolvendo. Agora, os valores... E aí o Jack Welch, só para a gente concluir, né, e saber o que ele... e refletir sobre o que ele propõe, ele diz isso. Cuida bem, valoriza, explora, atua com eles, os caras que são bons valores e bom desempenho. Bota para a rua esse povo aqui que tem mau desempenho e maus valores, tá? E até aí, ok, compreendemos bem. Os caras que têm bons valores, mas não estão com bom desempenho, treina, capacitação, vamos lá, vamos, né, oferecer oportunidade para eles crescerem e, quem sabe, passarem para aquele grupo lá de bons valores e bom desempenho. Então, vamos melhorar o desempenho deles. E o último aqui, que é bom desempenho, mas maus valores, é
o que ele coloca como o grupo mais difícil de se tratar. Porque estes caras entregam resultado. Eles têm bom desempenho. E por entregarem bons resultados, é difícil imaginar que tu vai dispensar eles. Que tu vai botar eles para a rua, pois eles estão entregando resultado. São bons. Mas eles não estão contigo. E, portanto, segundo Jack Welch, demita. Bota para a rua. Estes caras são muito bons, eles entregam desempenho, mas eles não estão contigo. Cuidado. Cuidado. Esse cara não é contigo e ele vai contaminar. É a história da laranja podre no cesto. Ele vai contaminar. Ele vai atrapalhar o teu negócio. Ele tem outros interesses, diferentes dos interesses da organização. Ele tem interesses pessoais. Tu tem que identificar esse cara e tu tem que tirar, porque não tem como tu modificar ele. Ele é isto. E a hora que ele tiver a oportunidade, cuidado, ele vai puxar o teu tapete, ele vai fazer alguma coisa, porque ele quer tirar proveito para si. Ele tem outros interesses. Ele tem outros. É outro interesse. Tira ele porque ele vai contaminar os outros. Isso é o que pensa Jack Welch. E isso, pessoal, são coisas que muitas vezes nós temos dificuldade de identificar num processo de seleção, por exemplo, e num concurso, já que vocês mencionaram, não sei se foi a Andressa, Juliano, quem mencionou aí o caso, por exemplo, de empresas públicas, de concurso, porque o concurso faz, normalmente, testes de conhecimento, né? Vai medir o quanto tu conhece, mas o quanto mede, o quanto avalia o caráter do indivíduo, o quanto avalia estas outras questões, né, que dizem respeito a crenças, a comportamento, a valores, a caráter. Isso não aparece num teste. E ele passa no concurso. Mas nós temos problemas daí, porque, né, ele não está alinhado aos valores. Mas é muito bom. Ele é muito bom. Ele entrega resultado. E Jack Welch diz: estes realmente é um grande desafio, mas, na ótica dele, ele recomenda que antes que piore, tira eles, mesmo que eles estejam entregando bons resultados. Tira eles. Porque o bom resultado dele tem reflexo pelas atitudes no mau resultado de outros. Ele pode ter influências negativas em outros e ele entrega bons resultados, porque faz parte do jogo dele, da estratégia dele de tirar vantagem. E a hora que tu tirar ele, tu perde o bom desempenho dele, mas tu vai melhorar o desempenho da tua equipe. E, na verdade, tu não vai perder, então. Andressa e depois Milena. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu, na verdade, ia comentar o que o senhor falou por último agora, que maus valores pode acabar, na maioria das vezes, influencia, sim, os demais funcionários, e o desempenho desses funcionários, querendo ou não, vai baixar. A maioria das empresas, algumas não estão, sei lá, se não dão muita atenção a isso, mas eu acho que os gestores deveriam pensar mais nessa finalidade. E às vezes, Andressa, entender qual que é o problema. É difícil até identificar o problema, né, o porquê do mau desempenho de alguns. Eu acredito que empresas de porte grande seja mais difícil do que as de porte pequeno identificar isso, por ser bastante funcionários, enfim. Pode ser. É difícil. Porque às vezes há esse movimento, né, é um movimento, mas que não aparece aos olhos das lideranças e tal. Mas tem uma ação de alguém, né, com outros interesses e que acaba influenciando. E ele se destaca, o pior é isso, ele se destaca, ele acaba sendo beneficiado, sendo cuidado. Eu acho que também por se destacar, alguns outros funcionários que de repente querem aprender alguma coisa com ele acabam se espelhando naquilo, só que acaba recebendo mais influência. Sendo influenciado. É isso aí. Milena? Então, professor, é mais uma interrogação, assim.
esse negócio de que o funcionário, ele é um funcionário com conhecimento, que te entrega muito, né? Mas ele não é um funcionário que está contigo. Eu vejo que as novas gerações, né? E quando eu falo novas gerações, me inclui também. Eu vejo que a pessoa fica na empresa, está na empresa, entrega para a empresa, até onde a empresa entrega para ela aquilo que ela deseja, né? A partir dali, os interesses começam a mudar, né? E eu vejo que o jovem ele está cada vez mais empreendedor, né? E nem sempre é o empreendedor que empreende dentro da empresa, porque tu ser um empreendedor não é necessariamente tu ter o teu próprio negócio, né? Mas eu noto isso das novas gerações, assim, que tem muito disso, de ser um empreendedor, de ficar na empresa e estar junto com a empresa, entregando para a empresa até onde a empresa entrega para ele aquilo que ele quer. No momento que a empresa estagna em alguma coisa e ele não quer ir além conforme a empresa estaria exigindo ou precisando, aí os interesses mudam. Eu não sei o que o senhor teria a complementar, né, nessa interrogação. Sim, cortou um pouquinho, acho que a minha conexão cortou um pouquinho, mas eu entendi, já retomo, o Gustavo levantou a mão. Eu já vi casos onde uma empresa, ela tinha treinamentos e ela tinha 2 ou 3 funcionários muito bons, tipo, eles são diferenciados. E eu vi que aí nessa empresa, XYZ, vamos dar esse exemplo, o gestor que comandava esses 3 funcionários, ele teve que sair, teve uma proposta melhor, foi promovido, e na vaga dele tinha que escolher um dos 3. No momento que um deles foi escolhido, ela praticamente perdeu os outros 2. Ficaram ou indignados pela situação, por não ter recebido a promoção, e começaram a reclamar, começaram a poluir o ambiente. E nesse processo, uma das primeiras coisas que esse gestor fez foi ter que desligar os outros 2, e foi os 2 ainda, porque começou como é que tu falou? A laranja podre. Começaram a sempre tá ruim, nunca tá bom, o salário não é bom, não tem isso. Eu faço a mesma coisa que ele, por que eu ganho igual ele, tá ligado? Eu faço mais que ele. Então, Gustavo, tu sabe que é legal essa participação, porque vão surgindo inúmeras situações. Essa questão que trouxe agora, Gustavo, nós vamos ter que trazer em outra aula aí, retomar e ampliar. Porque, por favor, professor, faça isso. Porque isso é muito curioso. Eu já vi uma equipe inteira ser demitida por causa de um funcionário que foi promovido à coordenação. E a gente, assim, nesse tema que a gente está entrando agora na aula de hoje, que vai ser também o TDE, que vai provocar um pouquinho vocês com relação a esse subsistema de agregar, né, de buscar pessoas para ocupar determinada oportunidade. Então, tu tem, nesse tema, se vocês, né, forem ler, quando vocês forem ler o material que está lá no Ambiente Aula, a gente sabe, né, que nesse processo de escolha, a gente pode, se é uma empresa que tem um relativo número de colaboradores e tal, a gente sempre tem a oportunidade de primeiro ver se a gente preenche determinada oportunidade que surgiu com as pessoas que estão conosco, né? E se não conseguir, bom, vamos no mercado, então, para ver se a gente acha quem pode ocupar. Isso é um dilema, isso já é um dilema. Porque, né, talvez seja interessante eu buscar no mercado, trazer gente nova, com outra visão, com outras experiências, com outra... Né, talvez seja importante. Mas aí eu trago gente de fora e aquele pessoal que está ali dentro e que achava que, pô, agora é a minha chance, né? Surgiu essa oportunidade de ser o gerente, de ser o supervisor, de ser, sei lá, surgiu uma oportunidade e eu queria continuar crescendo, queria... Aí eles trazem um cara de fora. É um dilema. Mas é importante, quem sabe, em algum momento trazer alguém com uma experiência de fora e tal. Ítalo e Andressa, já vou passar para vocês. E, tá, mas então, vamos deixar o pessoal de fora e vamos olhar para o nosso pessoal aqui dentro. E aí,
eu vou fazer a escolha de alguém aqui, mas correndo esse risco, né, de escolher A, e B, C, D ficarem revoltados, desmotivados, As famosas pensarem, panelinhas, não, né? assim não, isso aí, não, eu vou embora daqui, porque assim não dá e tal. Olha o quanto é desafiador isso, né? O quanto é desafiador. E aí, se eu... é mais complexo ainda, mas nós voltaremos a esse assunto, quem sabe já na semana que vem. Porque daqui a pouco eu tenho que analisar, Gustavo, as características de cada um e o desempenho, não naquilo que eles estão fazendo hoje, mas naquilo que eles podem fazer na nova posição. E talvez A seja melhor do que B e C naquilo que estão fazendo hoje. Mas talvez B seja melhor para aquilo que eu preciso amanhã. Eu vi E que como é que eu pego o B, que não tem um desempenho, que não faz tanto quanto o A faz, né? Na posição que eles se encontram hoje, como é que eu pego o B, que não faz tanto quanto o A, e coloco lá em cima? Porque eu enxergo que ele tem melhores condições de ocupar aquele lugar lá. Mas o que eu falo para o A, que é melhor que o B? E aí eu vou perder o A. Olha o desafio, né? Como resolver essas questões. Mas a gente não vai resolver tudo hoje, então vamos por partes. Vamos voltar ali para o Jack Welch. Eu quero trazer ainda mais uma provocação e o tempo vai passando. Então, na semana que vem, Gustavo, me cobre, Milena, me cobrem isso. Eu só queria concluir que o Vamos lá. problema do A com o B e o C é que o B e o C ficaram arrogantes porque eles não conseguiam ver o A como chefe. Porque, tipo, há um tempo atrás ele era meu colega, fazia a mesma coisa Claro. que eu, comia no É. mesmo lugar que eu. Aí É. agora ele tem uma posição de mandar em mim, eu tenho que obedecer Exato. ele. É muito difícil isso. Sendo E o que talvez eu pior tenha ensinado ele a fazer alguma coisa, agora é ele quer isso. mandar eu fazer esse tipo de coisa. Exatamente. Como é que tu resolve Por causa isso? de arrogância, esses aí. Trabalha, mas isso é um sentimento nosso, né? Vocês que estiveram aqui conversando conosco e tal, a gente sempre, né, está sempre identificando o problema dos outros, os erros, as dificuldades e tal. Isto não é do A, nem do B, nem do C, é do humano. Isso é nosso. Porque se nós estivéssemos naquele lugar, esse sentimento ia habitar, ia fazer parte, né? Nós iríamos também nos sentir frustrados, traídos e tal. Então, eu preciso compreender e preciso saber trabalhar esses sentimentos. Esse é o grande desafio. Eu quero ouvir... A Andressa tinha levantado a mão, baixou, não sei, quer falar ainda, e o Ítalo também quer falar. Era só complementando, eu acho que tem os dois pontos da história. Por exemplo, entre o A e o B. Se o B for escolhido, eu acho que o A deveria pensar de uma forma diferente. Na minha opinião, ele deveria refletir entre o porquê que o outro foi escolhido e ele não. Tentar ver quais qualidades que o outro teve que ele não teve para oferecer naquele momento. E tentar buscar se qualificar para isso, para na próxima promoção ser ele. Eu acho que seria mais ou menos isso. É isso. Só que como fazer Porque com é que ele difícil. tenha esse pensamento, com que ele tenha esse Aí sentimento? já vai de pessoa E para nós pessoa. vamos retomar na semana que vem isso. Ítalo. Eu queria fazer só um paralelo sobre tudo isso que o Gustavo trouxe, até que a própria Andressa trouxe, que é uma outra vertente da visão também que, tipo, até que momento são valores da empresa ou valores de gestão. Porque como o Gustavo trouxe ali de uma questão de promoções, depois de pessoas saindo por causa daquela coisa, e nós, como futuros gestores, talvez, né, a gente tem que ter muito essa visão de que o que são valores pessoais, como nós trouxemos lá no início, e o que são valores da empresa. E aí, esse cuidado, ele é muito importante por causa disso. Muitas vezes, tipo, nós, numa função mais operacional, mais técnica, a gente se identifica com o gestor ou com o supervisor, seja lá quem for, e acaba levando os valores daquela pessoa como valores primordiais, como valores da empresa. E eu vejo que nesse sentido se enfrenta muito problema, sabe? Essa não interpretação de valores de forma correta. Porque muitas vezes tu te identifica com a pessoa, tu segue o que a pessoa fala, e na realidade aquilo lá é contra a empresa, se aquela pessoa é desligada,
tu já perde identificação com a empresa, porque tu tinha com a pessoa de forma mascarada. Então, só pelo que os colegas falaram ali, eu acho que é muito interessante a gente ter essa outra visão também com esse paralelo do que é valor da empresa e o que é valor gestor, sabe? Sim, isto. E isso vai ao encontro, né, corrobora, confirma o que o próprio Jack Welch traz. Se tu tem pessoas que não estão alinhadas aos valores, e tu vai ter essas pessoas muitas vezes até ocupando cargos de gestão, como tu disseste, né? Tu vai ter ali o supervisor, o gestor, o gerente e tal, mas ele está ali talvez por competências técnicas, por capacidade, por uma série de coisas, e aí a equipe dele está com ele, mas não é o que a empresa quer. Aí, se ele sai em algum momento, tu perde também a equipe, porque ele tem influências e tal. Então, é esse cuidado que o Jack Welch sugere em todos os níveis. Tenha sempre atenção a quem realmente está alinhado aos valores da empresa, seja o colaborador de um nível mais baixo, seja aqueles intermediários ou, enfim, gestores. Porque pode ter problema em algum momento, em alguma medida. Muito bem. Deixa eu só ler aqui rapidamente. No fim, o arquivo que eu ia apresentar hoje não vai dar tempo. Não vai dar tempo, mas não tem problema. Nós vamos encontrar tempo na semana que vem. Porque eu tenho dois pontos ainda para trabalhar. Oi? Não esqueça de abrir lá para participar. Não. Por favor. Não, vou. Porque eu tenho duas questões ainda. Uma é o TDE. Estudando o subsistema agregar, é o TDE que abriu hoje, tá? Então está aberto para participações já. Descreve e comenta avaliando pontos positivos e negativos sobre as técnicas de recrutamento adotadas pela sua empresa atualmente. Essa atividade, opcionalmente, poderá ser realizada em grupo de até 4 componentes, mas eu coloquei opcionalmente. Vocês é que sabem. Se vocês têm contato de colegas e tal, se vocês querem interagir na própria sala ali, quem mais gostaria de fazer parte de um grupo e tal, sempre usando o ambiente aula, tá? Vocês sabem que a gente não tem recomendado compartilhamento de telefone, né? Isso é uma orientação até daqueles que se preocupam com, que estão, né, atuando a partir da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não deve, cada vez menos, a gente deve ter cuidado com exposição de dados, né? Então, por isso que a gente não tem incentivado e tem até evitado, assim, de colocarem nas salas de apresentação e tal o número de telefone. A gente tem um ambiente aula para a gente trocar, interagir, olhem os colegas, mandem uma mensagem e tal, organizem-se assim. Muitos se conhecem, né? Tem aulas presenciais, já tiveram e tal, então podem se organizar em grupo, mas é absolutamente opcional. Quer fazer em grupo até, no máximo, 4 componentes, fazer um debatezinho antes e depois colocar a opinião do grupo, se não, pode fazer individualmente. No caso da atividade ser realizada em grupo, os integrantes poderão fazer comentários e estabelecer paralelos entre as técnicas de recrutamento de 2 ou mais empresas. Ainda no caso de atividade em grupo, um integrante apenas deverá postar, mencionando na postagem o nome dos demais componentes do grupo, no caso de, né, fazerem em grupo. Quais as técnicas de recrutamento e avaliando sob o ponto de vista, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos das técnicas de escolha, né, de recrutamento que vocês já experimentaram e tal. E eu quero, né, para finalizar e já começar a provocar para a gente retomar na próxima semana, falar de um experimento que foi feito por uma revista, a revista da editora Abril, a revista Você S.A., ela fez um experimento há alguns anos atrás e gostaria assim, que vocês então escutassem e refletissem sobre isto para a gente então ter esse
ponto para discutir, talvez um pouquinho já hoje, mas muito provavelmente aprofundando na semana que vem. A experiência foi a seguinte. A revista Você S.A. queria investigar algumas características, queria investigar circunstâncias do processo de seleção. Todos nós participamos de processo de seleção. O TDE fala de recrutamento. Recrutar é uma coisa, selecionar é outra. Recrutar é é buscar no mercado pessoas que, né, se alinham à oportunidade. Eu tenho uma vaga, uma oportunidade, e eu preciso encontrar num mercado pessoas que reúnam o maior número de competências, de características alinhadas a essa oportunidade. Então, eu vou recrutar. E depois, este grupo que vai se apresentar, eu vou fazer alguns testes e tal, para selecionar aquele que é o mais adequado. Aí eu seleciono. Primeiro recruto no mercado, depois seleciono. Muito bem. Mas no processo de seleção, a revista Você S.A., ela simulou o seguinte. Em São Paulo, ela entrou em contato com 2 agências de recrutamento e seleção de executivos, de pessoas que ocupam cargos de gestão. São empresas especializadas, empresas de recrutamento e seleção, especializadas em contratar profissionais de cargo de gestão executivo. Ela não se identificou como a Você S.A., tampouco que aquilo ali era uma experiência. Ela assumiu a condição de uma empresa de porte e tal, que estava querendo preencher uma vaga. E aí apresentou para estas 2 agências de respeito, de renome, de um bom histórico, né? Apresentou para as 2 esta vaga. Olha, nós precisamos preencher uma vaga, o cara tem que ter esse perfil, né? O gestor tem que ter essas características, estas competências, né, acreditar nesses valores e tal, descrever o perfil. É isso que nós procuramos no mercado. E entregou para a agência A. E para outra agência, da mesma forma. Estamos precisando preencher essas 2 vagas, tal, né, com estas características, etc, etc, etc. Está aqui o perfil. 2 vagas. Ok. Abriu para as 2 agências. E aí... E as agências não sabem que era uma revista que estava simulando isso. As agências abriram o processo. Aí a revista Você S.A. pegou 2 atores. Mas atores não muito bons, mas não conhecidos ainda, né? Pegou esses 2 atores e disse, olha, vocês vão ter que representar este candidato aqui, ó, com estas características, com estas competências. Vejam o currículo de vocês. Vocês, como bons atores, vocês precisam passar, né, a ideia de que vocês são isto aqui. E criaram o currículo e o perfil ideal para aquela vaga que tinha sido aberta. Com 2 atores. E vocês vão lá participar do processo de seleção. Nestas 2 agências. Né? Vocês vão se apresentar como esse profissional aqui. Vocês dominam, vocês conhecem isso e tal. E eles estudaram e se prepararam para se apresentar como aquele profissional, com aquele currículo, nas 2 agências. Um casal. E eram 2 vagas. Aí, eles foram na primeira agência, né? Um de cada vez, eram processos distintos, separados. Chegaram, né, com toda a postura que se recomenda para um processo de entrevista, né, com uma atitude de segurança, o aperto de mão. Vocês acham que um aperto de mão pode transmitir alguma coisa? Transmite. Né? Vocês acham que um olhar transmite alguma coisa?
transmite. A expressão facial, a expressão corporal, vocês acham que isso tem alguma influência num processo de comunicação e de identificação de características, de habilidades? Será que passa segurança, insegurança, confiança, medo? Claro que sim, né? Claro que sim. E eles, como bons atores, eles se apresentaram, né, dentro de um perfil e de uma forma de se apresentar muito alinhada às características que a vaga pedia. Mais do que isso, com conhecimentos, e mais do que isso, com um currículo alinhado ao que a vaga pedia. Nas duas agências. As duas agências renomadas, de respeito, com bom histórico. Legal. E eles foram aqui e foram aqui. Com a mesma atitude, com o mesmo currículo, tudo igual. Exceto por uma questão. Na primeira agência, eles foram trajados inadequadamente. E na segunda agência, eles foram trajados adequadamente. Eu coloco a palavra inadequada e adequada porque nós não vamos entrar no mérito se estavam bem ou mal vestidos. A gente precisa estar vestido adequadamente. Adequado à circunstância, à ocasião. Né? Uma coisa é tu te trajar para ir num parque, outra coisa para tu ir numa formatura, outra coisa, depende da ocasião, tu vai te vestir, adequando-se àquela circunstância. E na primeira agência, para quem estava se candidatando a um cargo de gestor e tal, né, não estava legal. Nem ele, nem ela. Não estavam bem. Né? Ele estava com uma gravata desalinhada, com um terno, sei lá. Né? Não estava bom. Não estava bom. E na segunda eles estavam impecáveis. Estavam adequados. Entretanto, eu volto e reforço. Tanto na primeira agência, quanto na segunda agência, eles apresentaram o currículo, foram seguros, foram firmes, o discurso, tudo foi muito bom. Tudo foi muito bom. E o processo, o comportamento nas duas entrevistas foi idêntico. Eles eram os mesmos profissionais, se colocando da mesma forma. Qual foi o resultado que vocês acham deste processo de seleção na empresa A e na empresa B? O que vocês acham? Quem arrisca? Acho que eles rodaram na A e passaram na B. Concordam? Gustavo que falou, né? Gustavo disse que, olha, na primeira eles não foram selecionados e na segunda foram selecionados. É isso? Foi isso que aconteceu. Na primeira eles não foram selecionados e na segunda foram. E quem estava entrevistando eles eram profissionais habilitados, capacitados, com competência para isso. Tinham que encontrar uma pessoa com as aptidões necessárias, com as habilidades, com conhecimento e tal. E o traje acabou definindo. Nós somos o que nós vestimos ou nós somos aquilo que nos trouxe até aqui, as nossas crenças, as nossas verdades, nossas competências? Nos julgam pelo que temos de conhecimento ou nos julgam pelo que
a nossa aparência transmite. E olha que eram especialistas escolhendo, selecionando, recrutando, de agências de renome. As mesmas pessoas. Aqui disseram não, aqui disseram sim. Que conclusão que dá para a gente ter? A primeira é que estourou o tempo. Mas, além de ter estourado o tempo da nossa aula, que conclusão que dá para a gente ter? Pelo menos para a gente levar como reflexão para a semana que vem, a gente pode retomar. Rapidamente, a conclusão é a seguinte. Sobre 2 aspectos. Primeiro, cuida da tua aparência. Cuida da tua aparência porque as pessoas, infelizmente, sim, julgam pela aparência. Muitas vezes, preconceituosamente. Preconceituosamente. Mas cuidemos da aparência em circunstâncias que podem ser decisivas, como esta, por exemplo. Segundo, não julga pela aparência. E esse é o mais importante. Então, saiba que estão julgando pela aparência. Cuida da aparência. Mas não julga pela aparência. Porque tem muita gente valiosa aí que daqui a pouco tu está olhando e fazendo os teus pré-julgamentos. O cara usa boné, o cara usa brinco, o cara tem um piercing, o cara é isso, a guria aquilo. Conheço esse tipinho. Não, tu não conhece esse tipinho, coisa nenhuma. Não faça julgamentos precipitados, por favor. Então, vamos nos policiar com relação a julgamentos. Primeira grande lição, vamos nos policiar com relação a julgamentos. Vamos dar espaço para que as pessoas se manifestem. O que aconteceu naquela seleção é que eles viram o cara entrar na porta desalinhado, já não escutou mais nada, já pensou, esse cara não serve e tal, e perdeu a oportunidade de conhecer o talento que estava ali na frente dele. Porque já fez um julgamento olhando para o sapato do cara. Fez um julgamento porque olhou o cabelo um pouquinho desalinhado, seja lá o que for. Então, nós estabelecemos, né, um conceito por algumas crenças que carregamos e pronto, perdemos a oportunidade de conhecer e de descobrir valores extraordinários. Cuidemos disso, destes nossos preconceitos, destas coisas que habitam todos nós. Estejamos sempre dispostos a ir trabalhando isso. Primeira lição. E a segunda lição, estejamos atentos porque, às vezes, infelizmente, este preconceito se manifesta em outras pessoas e pode tirar alguma oportunidade nossa, como ficou evidenciado naquela situação que perdeu a oportunidade, quem sabe, numa grande empresa, porque não estava bem alinhado. É terrível dizer isso, cuida da tua aparência porque estão te julgando pela aparência. Mas temos que ter cuidados para não perder algumas oportunidades. Em contrapartida, temos que nos policiar para não cometermos esse tipo de erro, julgando pela aparência. Infelizmente, eu não vou poder perguntar para vocês se vocês querem fazer algum comentário, porque estourou muito o nosso tempo e eu tenho que abrir a outra sala. Mas os comentários ficam para a próxima semana, pode ser? Anotem aí, professor, eu queria falar um pouquinho sobre aquela coisa do preconceito, porque não sei o quê, eu concordo, discordo e tal. Então, semana que vem a gente retoma isso, até vou anotar para não esquecer, mas vocês me lembrem também. E qualquer outro tipo de comentário que tiver, fica para a próxima semana. Muito legal a aula de hoje, obrigado por todos vocês, foram tantos que eu não vou poder participar assim, ou recuperar os nomes de todos que participaram, mas obrigado pela participação. Se conhecem alguns, nós estamos com, hoje tinha 30 ali em determinado momento, mas tem muita gente que poderia estar vindo aí e não está vindo. Se conhece algum colega que é dessa turma e que não está participando, por favor, eu quero ver essa sala mais repleta ainda de depoimentos e de comentários e de participação. Obrigado a todos que participaram. Um bom final de semana, se cuidem e até a próxima semana. Valeu? Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu. Não esquece de liberar lá. Certo, Milena. Vai ser só depois das 10, tá? Porque eu tenho uma nova turma agora já. Certo. Valeu. Obrigada, professor. Boa noite. Bom final de Boa semana. noite. Igual.